O espírito humano é um ente digno de viver que foi para sempre impedido por Deus de assumir a existência física. É o espírito demoníaco, cujo nome provém de seu imenso e eterno ódio aos humanos e a Deus. É sobre eles que nós vamos falar hoje e como derrotá-los em nossa vida. O espírito demoníaco inumano é um ser de outra natureza. E o seu único objetivo a ser alcançado é a morte e a ruína de todo ser humano. O ente demoníaco tem a força de manipular o ambiente físico e de causar destruição e danos colossais. Ele provoca fenômenos de maneira estudada, encenada, sempre projetada, para resultar em medo, ferimentos e, se possível, morte. Ele age seguindo os seguintes passos. Em primeiro, ocorre a etapa da intrusão ou invasão, no qual um espírito satânico recebe acesso ao ser humano por meios voluntários, ou seja, rituais satânicos, pactos de sangue com demônios, ou involuntários, através das maldições hereditárias. Nesse quesito, um mapeamento espiritual feito por um libertador se torna algo imprescindível para a sua libertação. Um ponto essencial: para que os fenômenos ocorram, portas devem ser abertas. Deixe o ocultismo de lado e a chance de você ter problemas com espíritos satânicos é quase nula. Em seguida, temos a etapa da infestação, na qual esses espíritos negativos penetram fisicamente nas casas ou nas vidas humanas, causando fenômenos assombrosos. Estranhamente, o ser infestante só se apresenta após um aviso óbvio e inteligível de sua chamada. Por exemplo, 3 batidas na porta, batidas audíveis. Caso não seja interrompida ou reconhecida a atividade, pode se intensificar. Porque esse ente maligno, quanto mais forte, mais ousado se comporta, dando início à etapa da opressão ou obsessão, na qual o ente infestante procura aplacar e subjugar a vontade da pessoa possuída. A opressão assume duas formas de ocorrência simultânea: a externa e a interna. A opressão externa consiste em intimidar o intelecto humano com a manipulação do ambiente físico, resultando em terror generalizado. Por sua vez, a opressão interna consiste em interferir ou manipular pensamentos, emoções, resultando em alteração comportamental ou desencadeando de respostas inadequadas a eventos comuns. Durante a opressão, o objetivo da entidade é dominar a vontade humana por completo, aterrorizando a vítima e a levando à rendição. Assumindo o comando, a entidade oprime o indivíduo a ponto de ele tentar matar a si mesmo ou a outros, ou avança à etapa seguinte. A quarta etapa é a meta de todas as atividades precedentes da possessão, pois não é a possessão diabólica de um ser humano. Equivale ao trunfo da entidade inumana. Impregnado na pessoa, o espírito negativo tiraniza esse corpo físico roubado e passa a impor a sua vontade às pessoas do entorno.
Ocorrendo a possessão, o espírito humano acaba sendo desalojado do corpo e trocado por um espírito inumano. Mas esse espírito inumano não merece viver. Nos evangelhos, ele é chamado de homicida desde o início. Por isso a possessão tem um único e previsível resultado, que é a tragédia. A quinta e última etapa nessa progressão é a morte. Sim, o plano infernal começa com uma intrusão, talvez despercebida, evolui nas fases de infestação, opressão e possessão, e se não for interrompida, pode-se resultar em morte. A entidade inumana é um espírito de perdição. Quer provocar suicídio, assassinato ou ambos. Mas preste muita atenção nisso. As trevas não podem ameaçar. Podem até te ameaçar. O medo pode dominar os pensamentos e a opressão pode parecer insuportável. Entretanto, o mal possui a palavra final sobre a criação de Deus. O propósito do espírito demoníaco nessa perspectiva é afastar o ser humano de toda a verdade, destruir a sua esperança, enfraquecer sua vontade e conduzi-lo à perdição. Porém, onde existe consciência, fé e resistência, a história ainda não terminou. O apóstolo Paulo adverte: não deis lugar ao diabo. A orientação desse vídeo não é alimentar o medo, mas para alertá-lo a permanecer vigilante. A batalha espiritual, portanto, não é vencida pela curiosidade em relação às trevas, nem pelo fascínio pelo sobrenatural, mas pela aproximação daquilo que representa a luz. Aquele que reconhece sua fragilidade não precisa enfrentá-la sozinho. A oração torna-se um clamor, a fé torna-se resistência, a verdade torna-se proteção. Lembre-se que Cristo não veio para negociar com as trevas, mas para anunciar a sua derrota. O mal pode ferir, assustar e tentar destruir, mas não possui autoridade absoluta sobre aquele que encontra refúgio em Deus. Por isso, a narrativa não precisa terminar na possessão, nem na opressão, nem sequer na morte. Ela pode terminar na libertação. As trevas podem entrar pela porta do medo, mas não têm o direito de permanecer onde a luz de Cristo é recebida. E esta é a esperança que permanece quando todas as outras parecem desaparecer. O último capítulo não pertence ao demônio. O último capítulo pertence ao Senhor Jesus. Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje é isso. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal. Quanto mais pessoas puderem ouvir essa palavra, melhor ainda. E após esse vídeo, terá um quadro com mais um vídeo que você poderá assistir e talvez ajudá-lo em uma outra perspectiva. Muito obrigado e até a próxima.